Olá, boa tarde. Sou o aluno Jeremias da Silva Luz, da UniCV. Estou aqui realizando o projeto de extensão curricular da minha faculdade. E o projeto é o Destretando, que aborda temas sobre as comunidades, povos tradicionais e originários. E estou aqui realizando uma entrevista com a Edna Luísa Alves Iauanauá, a nossa entrevistada aqui de 46 anos. Vamos pausar aí. E nesse projeto aqui, nesse podcast, nessa entrevista, nós vamos abordar um tema de extrema relevância e urgência, que é a igualdade de gênero, com foco especial no empoderamento de mulheres e meninas, especialmente aquelas que vivem em comunidades tradicionais indígenas. Vamos pausar aí. Antes da gente iniciar a conversa aqui, eu fiz uma pergunta para ela perguntando como as pessoas diziam antigamente, né, que com relação aos indígenas as pessoas chamavam a comunidade dele de tribo. E a resposta dela foi uma resposta diferente, que a maioria das pessoas ainda hoje não sabem. Qual foi a resposta que a senhora deu? Então, boa tarde, né? Meu nome é Edna Iauanauá. Meu nome indígena é Iacá. Eu pertenço ao povo Iauanauá, da terra indígena do Rio Gregório. Moro aqui em Tarauacá há mais de 30 anos. Quando eu saí do meu povo, eu saí com 10 anos de idade. Hoje, atualmente, eu moro aqui porque a gente tive um sonho de estudar, né? Então, muito criança, eu vim para a cidade e fiz faculdade, né? Sou professora formada em História. Tenho uma pós-graduação em Gestão Escolar Indígena e há mais de 20 anos que eu estou em sala de aula. Então, hoje, os povos indígenas se identificam como povos originários, né? A pejoratividade em usar o nome tribos, né, já não existe mais, porque nós somos uma nação, nós somos povos. Nós não somos uma tribo como se fosse algo isolado, algo sozinho, né? Então, povos, nações têm cultura, língua, história, tudo é próprio, tudo é seu, né? Tudo é idêntico, é uma identidade. Então, nós somos povos originários, porque o colonizador, ele usa esses termos como se ele quisesse diminuir os povos indígenas. E nós não somos uma tribo que começou hoje e acaba amanhã. Nós somos povos originários porque nós somos desse Brasil. Nós estamos aqui, como diz a nossa história, há muitos e muitos anos, né? Então, assim, nós somos uma nação, com língua, com história, com identidade própria. Vamos também discutir o acesso a serviços de saúde sexual e reprodutiva e a importância da participação plena e efetiva das mulheres nas decisões políticas, econômicas e públicas. Fiquem conosco para participarem de uma conversa que une direitos, cultura e uma luta por uma sociedade mais justa para todas as mulheres em todos os aspectos. No tópico 1 desta conversa, nós vamos discutir sobre igualdade de gênero e empoderamento de mulheres e meninas indígenas. Devemos aqui entender que os desafios que as comunidades e os povos tradicionais enfrentam são imensos quando se trata de igualdade de gênero. Muitas vezes são vistas como segundas cidadãs dentro das próprias comunidades, enfrentando discriminação por conta do seu gênero e de sua etnia. Contudo, são também as guardiãs de saberes ancestrais, responsáveis pela preservação da cultura e da espiritualidade de seus povos. A luta das mulheres indígenas é profundamente enraizada no direito à sua autonomia, dignidade e liberdade. E para a senhora, dona Edna, qual a importância e o papel que as mulheres indígenas desempenham dentro da comunidade em que você vive? Então, por não estar lá no meu povo, isso não significa que eu não saiba nem tenha convivência com ele. Eu nunca perdi essa conexão. Qualquer povo em Iauanauá, qualquer povo indígena, qualquer aldeia, comunidade, como queira ser chamado, né? Todas as mulheres, elas têm um papel importante. A gente sabe que vivemos num mundo, né, muito machista, né, onde hoje existe a questão do feminismo, de empoderamento,
né, que dentro de uma comunidade indígena ela deve ser muito bem explicada. Dentro de uma comunidade indígena, as atividades, né, entre os homens e as mulheres, ela é muito bem dividida, ela é muito bem organizada, né? As mulheres indígenas hoje, claro, com certeza, elas estão mais empoderadas, digamos assim, no sentido de falar em reuniões, participar de projetos, terem autonomias que antes não tínhamos, né? É muito relativo isso dentro de qualquer organização social no mundo, o papel da mulher. Até mesmo antes de Jesus Cristo, as mulheres não tinham vez, né? A gente sabe de histórias. Tanto é que a morte daquelas 300 e poucas trabalhadoras, para hoje ter o Dia Internacional da Mulher, é um exemplo tão grande e grave de que não havia valorização feminina, né, no mundo, não existia igualdade, né? E hoje a luta não é igualitar a mulher ao homem, mas que seja justo a divisão de poder, de organização social, de benefícios, de repartição de benefícios. Então, dentro da comunidade indígena, ela também não é diferente. As mulheres hoje, elas querem falar, elas querem dizer o que sentem. As mulheres indígenas, elas plantam, elas cuidam da família. Um lar sem uma mulher cuidando, ele é diferente de quando o homem vive sozinho. Imagina dentro de uma comunidade indígena, um homem viver sozinho, ele tendo que fazer tudo dentro de casa, porque o índio, ele não fica velhinho dentro da casa do pai e da mãe. Logo ele sai, logo ele quer ter uma família. Então a mulher, ela é de suma importância. Hoje, dentro das comunidades indígenas, as mulheres, elas têm sua autonomia. Elas têm suas associações, elas têm seus projetos, né? Elas participam das decisões políticas dentro da comunidade. Os homens já dão voz e vez às mulheres dentro das comunidades. Elas podem falar, dizer o que sentem, se organizam, né? Então, cada vez mais, as mulheres indígenas, elas têm seu destaque. Olha, na pandemia e pós-pandemia, a união, o conhecimento, os saberes tradicionais das mulheres indígenas salvaram muitas vidas. Porque a maioria dos indígenas que pegou Covid não morreu. No meu povo só morreu uma pessoa. Porque as mulheres fizeram muito chá, muito cozimento, né? Elas iam no roçado buscar comida. Elas foram as mais fortes, as mais afetadas, mas incrivelmente as que sobreviveram mais. Só morreu um homem dentro do meu povo, né? Infectado por uma criança que estava gripada e a gente não sabia que era o Covid, né? Então, assim, quando se foi ver, já estava com 70% do pulmão ruim, tendo febre, a gente não sabia que era Covid. Mas igualitar a mulher, a gente sabe que a mulher nunca vai ser maior que o homem, mas ela pode ser autônoma da sua vida, do seu trabalho, conquistar, tem direitos, tem benefícios, pode correr atrás do seu sonho, pode estudar, pode sair, pode ser uma liderança, pode ser a professora, ela pode ser agente de saúde, ela pode tudo. Então hoje nós já temos mais esse entendimento com as lideranças indígenas, que já estão entendendo qual é realmente o papel da mulher dentro da comunidade. Como a gente viu aqui pela resposta da dona Edna, é fundamental que a igualdade de gênero seja entendida de forma intercultural. O empoderamento das mulheres indígenas envolve não apenas a superação das barreiras de gênero, mas também o reconhecimento de suas particularidades culturais, como as suas formas tradicionais de liderança e participação em todos os âmbitos, dentro e fora de suas comunidades. Agora nós vamos partir para outro tópico, aqui outra pergunta, que é com relação ao acesso à saúde sexual e reprodutiva nas comunidades indígenas, que é outro ponto crucial para garantir a igualdade de gênero, é o acesso adequado à saúde sexual e reprodutiva. Nas comunidades indígenas, esse acesso ainda é muitas vezes negligenciado e tratado como um tabu. E para a senhora, dona Edna, como essa questão de educação, violência sexual e saúde da mulher são retratados dentro das comunidades indígenas? Então, tem assunto que dentro das comunidades indígenas é preciso ter muito cuidado. Antigamente nós não tínhamos as doenças que nós temos hoje, né? Especialmente dentro das comunidades indígenas. Sempre foi um tabu, né? Sempre foi um assunto muito delicado conversar com as mulheres indígenas, principalmente as mulheres mais velhas, sobre a questão mesmo de doenças sexualmente transmissíveis,
né, sobre fazer um preventivo, né, um PCCU, cuidar da saúde da mulher como um todo, né? Então, assim, especialmente os profissionais de saúde, eles têm lutado muito para quebrar isso, né? Hoje você chega numa comunidade indígena, as mulheres já querem ser atendidas, elas já conseguem falar mais um pouco, né, o que estão sentindo. Nós já tivemos casos de mulheres esconder a doença até morrer, né? Infelizmente nós tivemos alguns casos assim. Nós já tivemos vários casos, né, de descobrir um câncer, de descobrir uma doença venérea, assim, por muita insistência, né? Às vezes a filha fala para a mãe, às vezes fala para a avó. Então, para poder chegar no agente de saúde, num profissional de saúde. O trabalho hoje das comunidades indígenas, juntamente com o pessoal da saúde, né, tanto do Estado, né, do Brasil, é que as mulheres indígenas elas tenham a clareza do que pode, o que não pode, do que é prejuízo, se ela não fizer esse tratamento. Porque hoje nós temos a febre amarela, nós temos a tuberculose, nós temos várias doenças, mas também nós temos o câncer, nós também temos a hepatite, as hepatites que são curáveis e as que não são curáveis, nós temos o diabetes, que aí envolve todo o sistema, né, no corpo da mulher, da modificação. Nós temos doenças venéreas, então nós temos tudo hoje. Então esses assuntos, eles não podem mais ser um tabu, mas eles precisam ser trabalhados dentro da saúde, dentro da política pública de saúde do SUS, que é especial para os povos indígenas, de uma forma que não fira a cultura, que a mulher não se sinta mal em estar falando daquele assunto, que ela tenha liberdade de falar sem medo. Então hoje, por exemplo, as mulheres preferem ser consultadas por uma mulher também, né? É preferível que uma mulher enfermeira, uma médica, vá na equipe de saúde do que um homem, né? Para as mulheres mais velhas, elas preferem morrer com aquela doença, mas não falam, não revelam. Então, assim, essa questão cultural, ela primeiramente deve ser respeitada, mas há um trabalho coletivo, porque dentro da aldeia é uma família, é um povo, são famílias. Então, assim, pede ajuda, você não está conseguindo acessar, olha, eu sinto que aquela senhora está com algum problema ou está com alguma doença. Você é pai, você é mãe, você é avó, você é tia, você pode me ajudar a chegar até lá? Como que nós vamos tentar que essa pessoa venha, que essa pessoa diga que está doente? Então é um trabalho coletivo dentro da comunidade, né? O agente de saúde ou profissional de saúde externo que vem de fora para dentro, ele não sabe como lidar com essa situação. Então eles recebem formação, eles recebem treinamentos também. Como você vai falar com uma mulher que nem português fala? Como tu vai se entender com ela? Você vai precisar de uma intermediação. Então o SUS, né, dentro do sistema SUS, ele tem uma especificidade para cuidar, né, da parte cultural, que aí é saúde, educação, tudo que se refere aos povos indígenas e em especial às mulheres indígenas na parte da saúde. Então a gente tem esse cuidado, né, de estar conscientizando as nossas mulheres. Nas reuniões a gente fala sobre isso, quando as lideranças fazem reuniões na aldeia, a gente sempre aproveita as reuniões comunitárias para falar sobre a questão da saúde, o uso de preservativo, o uso de remédios, de pomadas, e falar de uma forma que ela não se sinta ao ponto de se constranger tanto de não querer se tratar. A gente tem muito esse cuidado. Então, se for para falar na língua indígena, na língua materna, alguém vai traduzir tudo aquilo para que chega mais suave no ouvido dela, ao ponto dela entender. Ah, eu preciso fazer isso, isso, isso. Do que um enfermeiro dizer, você está doente, você está com isso, de uma forma com palavras duras, que vai chegar com um sentimento de pressão. Ou você faz ou vai morrer. Então, não é assim, né? Existe todo um cuidado para que aquela coisa não seja quebrada, aquela confiança, para que ela prefira morrer com aquela doença a revelar o que ela tem. Então, há um cuidado da equipe multidisciplinar que entra nas aldeias juntamente com as lideranças, com os agentes de saúde e com todo aquele conjunto que vai tratar desse assunto. É essencial que as políticas públicas sejam adaptadas às realidades locais, respeitando o saber tradicional, mas principalmente garantindo o acesso das mulheres indígenas a serviços de saúde de qualidade,
A educação sexual também deve ser inclusa e respeitosa com as culturas locais, oferecendo informações que empoderem as mulheres a tomarem decisões informadas sobre seu corpo e sua saúde. Além disso, é importante ensinar às mulheres que nenhum tipo de violência deve ser aceitado, independentemente da cultura. Nenhuma mulher deveria sofrer nenhum tipo de violência. Agora vamos partir para mais um item do nosso podcast, da nossa entrevista, que é a participação das mulheres indígenas nas decisões políticas. A participação das mulheres nas esferas de decisão política, econômica e pública é fundamental para que se alcance a igualdade de gênero. No contexto indígena, muitas vezes as mulheres são excluídas das decisões mais importantes, que dizem respeito ao futuro de seus povos. No entanto, ao longo das últimas décadas, tem havido um movimento crescente das mulheres indígenas reivindicando seu lugar à mesa. E para a senhora, dona Edna, como é tratada essa questão das mulheres indígenas na política? Então, como eu falei anteriormente, né, todas as decisões dentro da comunidade, ela é feita em conjunto. Nenhuma decisão, nenhum projeto, nenhum trabalho é feito sem que toda a comunidade participe. Não só mulheres, os jovens, até mesmo as crianças, os velhos, todos são ouvidos, porque a gente chama isso de plano de vida. O plano de vida de um povo, ele não é discutido por uma pessoa, ele é discutido por um território, ele é discutido por todos que fazem parte daquele povo, daquela comunidade. Então, se você tem uma comunidade com 500 pessoas, você tem que trabalhar com as 500 pessoas, né? E aí, dentro disso, tem as organizações internas. Aí vem a Associação das Mulheres de Artesãs, aí vem a Associação das Parteiras, aí vem os jovens, aí vem isso e aquilo. Então, todos esses atores, eles são chamados para essas discussões. Porque você trabalhar a vida de um povo, você está trabalhando o futuro daquele povo. Então, todos eles que moram naquela comunidade precisam decidir juntos. E as mulheres são fundamentais. A maioria dos projetos hoje são encabeçados por mulheres. Sustentabilidade, segurança alimentar, artesanato, né, pinturas, tudo. Hoje, a maioria dos trabalhos são encabeçados por mulheres que querem fazer a diferença, que querem dar melhor qualidade ao trabalho. E os homens, eles se sentem seguros com isso, porque a gente está mostrando que a gente tem capacidade, que a gente tem valor, né, e que a gente consegue ajudar eles, não atrapalhar, né? Então, o nosso sentimento hoje é de ajuda mútua. A gente não quer ser maior que os homens, não é isso. Nós não pregamos o feminismo, o empoderamento no sentido de que eu sou melhor que o homem, eu não preciso dele. Não é esse o sentido. O nosso sentido de feminilidade é dizer, nós somos mulheres, mas nós temos qualidade, nós podemos ajudar, a gente consegue pensar melhor, a gente é mais detalhista, a gente é mais cuidadosa, né? Então, nas madrugadas, quando você está deitado com seu marido, é aí que começa a conversa. Você consegue planejar da sua casa ao trabalho, o dia todo, tanto de você, dos seus filhos, como do projeto da comunidade. Porque num momento como esse, quando a sua cabeça está fresquinha, que você está deitado, se eu for mulher de uma liderança muito grande, e ele aí tem que tomar uma decisão, é nesses momentos que eu vou refletir com ele. A gente conversa, a gente decide, e aí ele se sente forte, ele se sente fortalecido, porque ele tem uma mulher sábia do lado dele, né? Então, o sentido é unir para crescer junto, não ser maior que o outro. Nós não temos esse pensamento dentro da aldeia. Não é isso. Não é que eu tenho faculdade, meu marido não tem, eu sou melhor que ele. Não é esse o sentido. O sentido é estar junto para que, ao representar aquele povo, as coisas aconteçam em conjunto e que todo mundo se beneficie com aquele pensamento, com aquele trabalho. Então, hoje, todas as mulheres, elas são encorajadas a falar nas reuniões, a tomar decisões, seja política, seja interna, seja externa, para o bem daquela população. Acabamos de falar aqui sobre a participação das mulheres indígenas na política, no poder, nas 3 esferas do executivo, do judiciário e do legislativo do nosso país. E agora nós vamos abordar o tema da educação nas comunidades tradicionais. Nós sabemos que as meninas indígenas precisam ter acesso a uma educação de qualidade, que as prepare para ser líderes nas suas comunidades, mas também para atuar em espaços de decisões fora delas.
perguntar à senhora, dona Edna, a senhora acha que recebe essa educação de qualidade hoje, que as meninas recebem essa educação de qualidade hoje nas comunidades tradicionais indígenas? Então, quando nós falamos de educação, nós temos que entender duas situações. Os povos indígenas, em sua tradição, nós temos uma educação oral. A educação oral, ela é passada de geração em geração, de pais para filhos. A nossa educação tradicional, ela é muito diferente da educação formal, da educação escolar. Então, dentro da comunidade, as meninas recebem uma educação diferente do que elas entendiam que é a educação da escola, a educação escrita, formal. Se você quer formar o teu filho para ser um grande líder, você precisa educar ele de forma tradicional, na oralidade e na prática. Isso aí não requer escrita, não é papel, não é caneta. É uma imersão em toda a cultura, em todo o aprendizado que você aprendeu dos seus pais, você vai repassar para os seus filhos. Porque você sonha que o teu filho ele pode ser um líder mais para frente, quando você estiver velho, quando você morrer. Mas também se você sonha que o teu filho pode ser um advogado, um médico ou um professor, aí você vai para outro mundo, aí você vai para o lado da escrita. Mas você prepara o seu filho, primeiramente, para que a essência dele não seja corrompida, não seja esquecida. É muito fácil você sair da aldeia, vir para a cidade e a partir daquele momento você começar a pensar, eu sou índio por quê? O índio que é tão discriminado, sofre tanto preconceito, eu não quero ser mais índio não, eu não quero mais pintar minha cara, eu não quero mais isso, eu não quero mais aquilo. Quando a criança ela não tem essa base dentro da aldeia, ela começa a ter vergonha dela mesma. Aí ela vai querer o quê? Eu quero só aprender a ler, escrever, eu quero ser um médico, eu quero ser um policial, eu quero ser um advogado, eu não quero mais saber dessa parte de ser índio, mas desse jeito não. Então assim, as nossas crianças, elas recebem uma educação que perpassa o externo. Ele vai entranhado na alma e no espírito dele, porque é a essência dele, é a história dele, é a vida dele. Ele sabe que depois que ele terminar aqui na cidade, ele pode voltar, ele tem um lugar seguro lá aguardando ele. E a educação de qualidade não é só a escrita, não é só aprender a falar bem português. Você tem que ter seguras duas partes. Quem você é? Da onde você veio? Quem é a tua família? Quem é a tua ligação? Você tem um território, você tem uma terra, você tem uma família, você tem para onde correr? Se aqui é a cidade, destruir tudo, acabar tudo, o que você faz? Sabe como é? É mais profundo do que o que a gente imagina que seja. Outro lado, ele está aprendendo a lidar com a escrita, com a matemática, com o falar bem, porque ele precisa dominar o mundo da tecnologia, o mundo moderno, né? Que vai exigir dele esse preparo. Então, assim, hoje nós temos esses dois mundos. Os velhos que estão na aldeia, as pessoas que nunca saíram, que estão lá, que nos dão essa segurança, confiando de que quem está aqui fora está aprendendo algo bom e que um dia vai voltar para a aldeia para ajudar o seu povo, as pessoas. Entendeu? Então nós temos essas duas diferenças, essas duas culturas, que nenhuma pode sobressair a outra, mas elas precisam caminhar juntos para um bem coletivo. Estamos já encerrando aqui o podcast, a entrevista com a dona Edna Luísa Alves e ao Anauá, que desde já agradecemos a sua participação, a sua disponibilidade por ter aceitado aqui a entrevista com a gente para fazer esse projeto de extensão aqui curricular da UniCV, para falar sobre as comunidades, os povos tradicionais aqui, especialmente falando aqui sobre igualdade de gênero, né, nas comunidades tradicionais. E nós estamos diante de um desafio global, mas também de uma oportunidade única, que é a de ouvir e apoiar as mulheres e meninas indígenas na sua luta pela igualdade de gênero, pelo empoderamento e pelo acesso aos direitos fundamentais. Garantir que elas tenham voz nas decisões políticas, que possam acessar saúde de qualidade e que suas culturas sejam respeitadas e valorizadas é um passo crucial para a construção de um futuro mais justo e igualitário para todos. E assim encerramos o nosso episódio de hoje. Agradecemos mais uma vez a nossa convidada por se engajar nesse tema tão importante e que possamos continuar lutando pela igualdade e pelo respeito ao direito das mulheres indígenas e de todas as mulheres ao redor do mundo. E até mais!